Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com o nosso programa de todos os domingos para falar sobre as coisas da política. O programa de hoje, recebendo dois convidados, situação e oposição, como sempre, presentes aqui no nosso programa. Eu começo apresentando ele que há algum tempo já não vinha ao nosso programa e que tem tido um desempenho que tem sido satisfatório para os munícipes dele. Estou falando no caso dos anapolinos, estou falando de Anápolis. Recente pesquisa deu conta de que quase 80% dos anapolinos aprovam a gestão dele. Uma aprovação quase igual à votação que ele teve na última eleição, que foi de 89%, quase 90% dos votos lá na cidade de Anápolis. Ele que tem o nome cotado para ser pelo menos um pretendente ao cargo de governo, de governante, de governador do estado de Goiás. Também em outras pesquisas o nome dele tem aparecido, inclusive para o Senado. Muito bem colocado. E aí, além de representar o que poderia ser uma solução para o partido dele, o PT, passou a ser um problema, né? Porque do outro lado tem o PMDB, que também quer a cabeça de chapa. E como é que vai ficar essa história? É uma pergunta que eu vou fazer para o prefeito Antônio Gomide, do PT, prefeito de Anápolis. Tudo bem, prefeito? Boa noite. Tudo bem, boa noite telespectadores. Obrigado pelo convite, né? Por estar aqui mais uma vez no seu programa e podemos apresentar um pouco daquilo que nós estamos fazendo na nossa cidade, Anápolis, mas também poder conversar um pouco sobre política do estado de Goiás. É verdade, muita coisa, né, que tem acontecido nos últimos dias e que muitas coisas vão merecer, né, explicações por parte do senhor, né, observações, pelo menos, por parte do senhor. Né? Muita coisa tem sido dita na imprensa e eu quero saber do senhor daqui a pouco sobre elas. Aqui o outro nosso convidado é também prefeito e, na verdade, ele vale por 226 prefeitos, porque ele é presidente da AGM, Associação Goiana de Municípios, que tem 226 municípios, né, filiados à AGM. Ele é prefeito de Bom Jardim de Goiás e é do PSDB. Por isso, como eu disse, PT e PSDB, situação e oposição aqui no programa. Estou falando de Cleudes Bernardes da Costa, conhecido como Baré. Tudo bem, prefeito? Boa noite. Tudo bem, Paulo. Boa noite. Boa noite a você, aos seus telespectadores. Uma honraria poder estar neste programa tão credibilizado e poder dividir esse momento aqui também com essa pessoa ilustre, prefeito da cidade de Anápolis. Verdade, né? A gente faz o seguinte, né? A nossa conversa vai começar logo depois do intervalo. Fique ligado, a gente volta rapidinho. Estamos voltando, o programa desse domingo recebendo dois prefeitos. Está aqui Antônio Gomide, ele que é prefeito de Anápolis e é do PT, e também Cleudes Baré, Cleudes Bernardes da Costa, ele que é prefeito de Bom Jardim e é do PSDB e é também presidente da AGM, Associação Goiana de Municípios. Mas falando com o senhor, prefeito Antônio Gomide, até por conta dessa pesquisa recente, né, do CERPES, publicada pelo Jornal Popular, que mostra o senhor bem colocado para o Senado, o senhor é o primeiro lembrado para o Senado e também para o governo do Estado. Isso motiva o senhor mais ainda? O senhor quer ser candidato ao governo do Estado? Nós temos tranquilidade para dizer que a aprovação que nós estamos tendo na própria gestão nos dá a condição de podermos desenvolver um trabalho ainda melhor dentro da Prefeitura de Anápolis. E o compromisso que nós temos é exatamente esse, de poder fazer uma boa gestão, agradecer aí a oportunidade que a população nos dá pela segunda vez para que a gente pudesse estar desenvolvendo um trabalho dentro da cidade de Anápolis e tendo essa aprovação. E nós não estamos pensando em 2014. Eu, particularmente, estou trabalhando em 2013, porque entendo que a gestão e a administração do trabalho de equipe que nós temos feito em Anápolis tem dado respostas positivas para também o processo eleitoral. Então, o meu trabalho é focado na administração. Obviamente, isso depende apenas de mim. Essa é a pergunta que eu fiz. O senhor quer ser? Eu dependo da minha gestão. Estou trabalhando para isso. O Partido dos Trabalhadores, junto com o PMDB e toda a base da presidente Dilma, está trabalhando para que possa estar unida em 2014. Faço parte dessa base. E, nesse sentido, eu entendo que a gestão que eu estou trabalhando depende apenas de mim. A articulação política para podermos sair forte o ano que vem depende dos partidos estarem unidos. Nós não vamos em aventura. Nós queremos um projeto que possa ser o melhor para Goiás e aquilo que represente realmente
a diferença e um projeto novo para que a gente possa pensar aquilo que nós queremos para o governo. Tá bem, quero lembrar mais uma vez que o programa é de debate, tá bem, prefeito? Fique à vontade, né, caso o senhor queira entrar e depois o senhor também, inversamente, ao contrário, se quiser também falar sobre o que o prefeito Cleiros vai dizer. Mas vamos lá, o senhor tem, naturalmente, alguns obstáculos a transpor. O primeiro deles até dentro do partido. O seu partido, o PT, definiu o quê? O seu partido teve reunião recente, a cúpula do partido teve reunião, os senhores participaram, os senhores estiveram também com o prefeito Íris Rezende. Mas, primeiro, o PT, como transpôs esse obstáculo? Tem gente que quer o senhor, tem gente que não quer. Como é que o senhor administraria isso? Eu acho que isso é muito bom, né? À medida que nós temos vários nomes e esses nomes, obviamente, serão escolhidos em 2014. Como disse, eu não sou candidato hoje a candidato a governador. Eu sou prefeito de Anápolis, tenho trabalhado para que a gente possa articular dentro do partido e aí os outros partidos da base de sustentação da presidente Dilma. O PT definiu e tem muito claro que é possível trabalhar pela união das oposições que dão sustentação à presidente Dilma no estado de Goiás. PT e PMDB, mas PCdoB, tentarmos trabalhar o PSB, tentarmos trabalhar o PTB e outros partidos que possam realmente estar junto no ano de 2014. Para isso, cada partido está definindo o seu nome. E aí o PT também tem 3 nomes que estão sendo trabalhados nos encontros regionais, que é o nome do deputado federal Rubens Ottoni, o nome do prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, e o meu nome. E isso, obviamente, será definido ainda em 2014. O PMDB, obviamente, também está trabalhando seus nomes. E os outros partidos. Então, eu entendo que o momento agora, a fase agora, é que os partidos, e essa movimentação está acontecendo, para que realmente possa estar definindo isso em 2014 e cada partido afunilando para escolher o que tem de melhor. E aí sim, nesse consenso, tentar buscar o nome ideal para 2014, apenas o ano que vem. A imprensa publicou a informação de que, na reunião que os senhores tiveram com Íris Rezende, ele foi taxativo, até em função da queda de popularidade de Dilma, quer dizer, o PT não estaria em condições de exigir nada. Então o PMDB daria o apoio à eleição de Dilma, a reeleição de Dilma aqui em Goiás, mas não abriria a mão da cabeça de chapa. Foi assim a conversa? Não, essa conversa ela não existiu dessa forma, né? É importante ressaltar que o Partido dos Trabalhadores prioriza, sim, a eleição da presidente Dilma. O estado de Goiás, todo o estado, obviamente, nós queremos aí que a reeleição da presidente Dilma, isso é um fato. Agora, daí, nós queremos ganhar as eleições também em 2014. O melhor nome que estiver em 2014 para apresentar esse projeto, eu não tenho dúvida que o PMDB, ou o PT, ou os outros partidos poderão abrir mão do seu próprio candidato, porque o projeto tem que ser vitorioso. E para que seja vitorioso, não depende apenas do partido, precisa fazer a consulta à população. O eleitor é que define. E o momento político das eleições de 2014, obviamente, a população vai poder dizer, ainda nas pesquisas qualitativas que poderão ser feitas em 2014. Se hoje tem um momento, e esse momento é favorável a um ou outro nome, quem sabe em 2014 ele não vai ser tão interessante assim. Mas eu tenho tranquilidade para dizer que esse trabalho está sendo feito dentro do partido e dentro da coligação para podermos ter um nome só, um nome de consenso e um nome que possa unir tanto a densidade eleitoral como os partidos para que estejam juntos em 2014. O que é que foi conversado, então, com Íris Rezende? Reforçar a tese de que o melhor nome que estiver em 2014 possa realmente ser o candidato das oposições em Goiás. E por que essa outra versão não apareceu na imprensa? Como é que o senhor avalia isso? Porque a versão que ficou é essa, de que Íris, né, se não bateu a mão na mesa, pelo menos disse, olha, vocês querem um apoio para Dilma, mas aqui nós é que vamos mandar a história. Inclusive a Didi Elias, ex-presidente estadual do PMDB, disse que o PMDB não vai ser vice de ninguém. E aí? Fica essa versão ou o senhor desmente essa versão? É importante ter a referência das pessoas que têm tido respaldo nas urnas, têm tido uma demanda em relação ao PMDB. Eu entendo que o presidente do PMDB responde pelo PMDB, entendo que o ex-governador Íris Rezende fala pelo PMDB, e são pessoas que estão no cenário. Então nós estamos conversando direção com direção, tem sido feito várias reuniões, na verdade, mas eu ainda, por ter participado inclusive da reunião, da direção, por fazer parte da direção estadual, eu quero dizer aqui a você que o que foi dito e que ficou confirmado nessa reunião, junto com o ex-prefeito e ex-governador Íris Rezende, é que o melhor nome que nós tivermos na oposição, e aí buscarmos uma aliança maior entre os partidos que dão sustentação ao presidente Dilma, mas o melhor nome que estiver, esse será o nome colocado para o projeto ser vitorioso no ano de 2014. Então, me permite, essa pesquisa, quando você fala qualitativa,
ele concordou com essa metodologia qualitativa ou a pesquisa estimulada? Qual das pesquisas foi discutida para a escolha desse candidato? Na verdade, você fazer uma disputa e colocando nome para fazer uma pesquisa quantitativa fora do período eleitoral, ela não reflete muito o pensamento, inclusive, do eleitor. Por exemplo, nós estamos em 2013. Poucas pessoas sabem, inclusive, que o ano que vem ou está dentro de um clima para escolher os candidatos. Obviamente, quem está aparecendo hoje são as pessoas que já estão polarizadas. Então, o que nós queremos é o pensamento de qualidade daquilo que você, em cada região do estado, em cada cidade que é polo, você poder refletir o pensamento ou pelo menos a vontade do eleitor naquele momento, que é o momento aí sim, um ano eleitoral e um momento de decisão na escolha dos candidatos. Então, quando a gente fala uma pesquisa qualitativa, é que a gente possa ter esse projeto desenhado pela vontade do eleitor e não apenas a vontade do partido político. E é nesse crescimento, nesse amadurecimento que eu entendo que nós podemos aí juntar as forças, ter essa base unida e termos o melhor candidato naquele momento que responde à vontade do eleitor em todas as regiões de Goiás. Então, para ficar claro, quer dizer, nesse momento, nem PT, nem PMDB, nenhum dos dois tem a prioridade na cabeça de chapa. Nenhum. Nós estamos querendo ganhar as eleições. Então, se nós impusermos nome nesse momento, nós estamos já restringindo o processo, até porque o processo não é em 2013. O que nós estamos fazendo é amadurecer as candidaturas, ampliar a base da presidente Dilma, fazer com que a gente possa fazer uma composição de um projeto e apresentar, através de uma pesquisa qualitativa, o melhor nome naquele momento em 2014. E esse é um trabalho que está sendo feito, num primeiro momento, entre PT e PMDB, mas queremos aí PDT, PSB, PCdoB, quer dizer, nós podemos aí ampliar todo esse leque para 2014. Tá bem, há controvérsias, né? Semana passada, por exemplo, esteve aqui Luiz Scheuer, né, que foi 3 vezes presidente estadual do PMDB e que disse e reafirmou ainda durante o programa que há um acerto entre o PT e o PMDB para que os petistas, né, apoiem os PMDBistas na eleição ao governo em 2014. Antes de ouvir o senhor, e antes de ouvir também o Baré, e fique à vontade, é um debate, a gente vai até a Assembleia para ouvir representantes do PT e do PMDB. Veja só. Para o deputado Bruno Peixoto, a aliança PT e PMDB está firme. Segundo ele, existe uma preferência de que a candidatura ao governo de Goiás em 2014 seja encabeçada pelo PMDB. PT e PMDB trabalham unidos. Nós entendemos que, a nível nacional, o PT tem a prioridade na disputa na cabeça da chapa para presidente da República. O petista Luiz César Bueno concorda que existe um acordo entre os partidos, mas para ele nada está definido com relação ao nome do candidato a governador. Existe um acordo. Agora, esse acordo pressupõe que o nome preenche 3 requisitos. Primeiro requisito, ter densidade eleitoral, ou seja, condições de ganhar. Segundo requisito, ter representatividade. E o terceiro requisito, ter capacidade de aglutinação. Então, nós do PT temos 2 nomes na mesa. Temos o nome do prefeito Paulo Garcia e temos também o nome do prefeito de Anápolis, Antônio Gomide. Caso o PMDB tenha um nome que supere esses apresentados pelo PT, com certeza nós poderemos aprovar. Mas no devido momento, a oposição terá que sentar à mesas e avaliar os nomes do PT, mas os nomes importantes que o PMDB tem também, como o ex-governador Iris Rezende, Maguito Vilela, Júnior do Friboi, são nomes que estão colocados à mesa. E tem a terceira via com Vanderlan Cardoso, que também deve ser levado em discussão. Então nós temos um processo longo de discussão. Agora, que existe acordo, existe, da oposição sair unida. De oposição sair unida, mas, quer dizer, cada um conta uma história diferente, né? Luiz Scheuer disse aqui a semana passada, eu falo mais uma vez, que há um acordo entre o PT e o PMDB para reciprocidade, digamos assim. O PMDB, através de Iris Rezende, principalmente, apoiou a eleição de Paulo Garcia aqui em Goiânia. Agora seria a vez de o PT apoiar o PMDB. Que história é essa? Existe ou não existe esse acordo? Não existe esse acordo, né? Esse acordo é importante ressaltar que quem abriu mão em 2010 para ter um candidato único do PMDB, para que as oposições pudessem estar junto, PT e PMDB, foi o PT. Nós é que abrimos mão da candidatura própria a governo
para que pudesse o governador Iris Rezende sair candidato naquele momento. Isso é Mas importante e a ressaltar. eleição para a Prefeitura de Goiânia? Sim, então esse é o segundo momento. Então, no primeiro momento, nós já tínhamos aberto mão exatamente dessa candidatura, governo. Nós podemos ter disputado as eleições, não disputamos, ficamos juntos. Por quê? Porque o entendimento do PT é que se nós repetíssemos naquele momento aquilo que estava representado em nível federal, nós poderíamos sair mais forte. E o que aconteceu? Ficamos apenas o PT e o PMDB e perdemos as eleições, porque o PSB e outros partidos acabaram se distanciando e teve uma terceira via. Então nós não queremos repetir o mesmo erro que aconteceu em 2010. O que nós queremos não é ter um candidato pronto e acabado do PMDB ou do PT ou do PSB ou outro partido, se nós vamos perder as eleições. Nós queremos é ter maturidade para podermos, nesse momento, discutir e aglutinar, e aí sim, num segundo momento, à medida que apresentar esses nomes, nós possamos ter densidade eleitoral, possamos estar apresentando o melhor nome que represente esse projeto e que tenha uma identidade com o eleitor e que possa falar aquilo que o eleitor goiano está querendo ouvir. Ou seja, é importante não apenas colocar o nome para disputar, é importante amadurecer a coligação para poder ganhar o governo de Goiás. Tá bem, então não existe esse acordo, o senhor afirma isso, não existe esse acordo de o PT apoiar o PMDB. Não existe o acordo que abriu mão em 2012 para que agora pudesse lançar candidato preferencialmente do PMDB. Esse acordo não existe. Com o Iris, não teria sido? Tanta gente falou nesse acordo, então não existiu? Você já me perguntou 2 vezes, eu já disse para você pois que não tanto, existiu, mas porque tanta aquele negócio, já às vezes as nisso. pessoas querem a versão. Eu digo a você, eu participo do diretório estadual, sou membro da executiva estadual, por isso sou prefeito e disputei eleição por 2 vezes. Em 2008, em Anápolis, por exemplo, nós só poderíamos sair se fôssemos vice do PMDB. No entanto, nós disputamos a eleição em 2008 saindo com 3% de preferência e fomos para o segundo turno lá em Anápolis disputando com o PMDB. E ganhamos a eleição com 75% a 25%, lá em 2008. Agora, em 2012, disputamos a eleição novamente, o PMDB, inclusive, fazendo parte já dessa coligação nossa, ampla, e obtivemos uma resposta de 89% do eleitorado anapolino, dando uma preferência para a nossa coligação, o nosso projeto. Então, você há de convir que nós temos, nesse amadurecimento entre PT e PMDB, em nível nacional, nós estamos conseguindo vitórias importantes, como foi a vitória da presidente Dilma, e eu não tenho dúvida, esse amadurecimento está acontecendo. Nós temos aí as conversações, o diálogo está permanente com a direção do PMDB, presidente do diretório, o ex-governador Iris, Júnior do Friboi, Vanderlan, PDT, ou seja, nós temos tido a capacidade, os partidos políticos, PT, para que a gente possa fazer com que essa aliança realmente seja uma aliança vitoriosa e que, obviamente, a gente possa amadurecer. Agora, especulações, suposições, ou às vezes até intriga da oposição, obviamente isso vai existir naturalmente, porque é um período eleitoral, mas entendo que o amadurecimento vai se sobrepor e nós vamos chegar com uma aliança madura em 2014 para podermos realmente apresentar o que nós temos de melhor para o estado de Goiás. Tá bem, essa história de acordo, quer dizer, na verdade, muitos PMDBistas aqui sentados mesmo onde o senhor está nesse momento, já disseram aqui que existiu um acordo. E eu disse na abertura do programa que eu ia aproveitar exatamente a sua presença como um grande representante do PT para falar sobre esses assuntos que são veiculados tanto aqui quanto na imprensa de uma forma geral. Por isso eu fiz a pergunta, quer dizer, tanta gente falou que há o acordo e o senhor disse que não, categoricamente disse que não há isso. Alguém está faltando com a verdade, né, Paulo? Faz parte, como ele disse, faz parte, de repente, do próprio jogo político. Vamos fazer o seguinte, eu tenho muito mais a perguntar para o senhor, vamos para o intervalo, no próximo bloco a gente vai conversar com o Cleudes Baré, que é do PSDB, mas o senhor me deu um gancho aí, o senhor falou sobre a aproximação com o Vanderlan, e não falo Caiado, naturalmente, porque PT e DEM seria um absurdo na política brasileira. Mas eu quero saber, com isso o senhor está querendo desmontar a terceira via? Uma pergunta que eu guardo para daqui a pouco, fique ligado. Muito bem, estamos voltando o nosso programa deste domingo, recebendo 2 prefeitos. Está aqui o prefeito de Anápolis, Antônio Gomide, ele que era o PT
Também está aqui Cleudes Bernardes da Costa, o Cleudes Baré, ele que é prefeito de Bom Jardim de Goiás, é do PSDB e é presidente da AGM, Associação Goiana de Municípios. Aí eu começo a conversar um pouco mais com o senhor agora. No bloco anterior a gente falou sobre PT, PMDB. Eu gostaria de saber do PSDB. Como anda o PSDB em relação, né, às expectativas para as eleições de 2014? Marconi Perillo, afinal de contas, será candidato à reeleição ou não? Ele próprio, dias atrás, né, disse que é quase impossível que isso aconteça, que ele seja candidato à reeleição. A gente vai relembrar o que ele disse e primeiro vamos até a Assembleia ouvir deputados estaduais, depois eu gostaria de ouvir o senhor também sobre essa declaração do governador. Veja só. Em entrevista coletiva realizada no dia 16 de julho, o governador Marconi Perillo disse que é praticamente impossível que ele seja candidato à reeleição no próximo ano. Se serei candidato ou não é uma equação a ser discutida no futuro e é muito difícil que eu venha a ser candidato de novo. Quase impossível. Eu estou satisfeito com o meu terceiro governo. Não tem ansiedade nenhuma. Para os deputados Daniel Messac e Hélio de Souza, Marconi Perillo agiu de forma correta, pois não é interessante para Goiás que o governador se manifeste candidato. Logicamente que ele quer sair do foco de ser um pré-candidato, que não interessa para ele nem para Goiás, e buscar uma resposta administrativa que, no meu entendimento, ele terá todas as condições de mostrar uma boa performance. Naturalmente, todos nós temos uma preferência pela candidatura do governador Marconi, mas entendemos que essa definição deverá ocorrer no próximo ano. O presidente da Assembleia, Helder Valim, também acredita que a decisão de Marconi foi correta. Esse ano, 2013, é um ano de trabalho. Não é ano, nós não estamos vivendo um ano eleitoral. Acho importante o governador se posicionar dessa forma. Também, né? A gente vê, né, nesse momento, muita precaução por parte dos senhores políticos. Né? Ninguém quer assumir que é candidato e etc, etc. Como é que o senhor vê a declaração de Marconi? Eu vejo com muita sobriedade. O governador, ele governa pelo terceiro mandato, 3 vezes eleito governador de Goiás. É um governador que tem superado as dificuldades encontradas já nesse terceiro mandato, tem atendido, principalmente nesses últimos meses, atendido aí as expectativas do ponto de vista apresentado do seu plano de governo. O governador tem conseguido fazer as obras que ele havia anunciado, o canteiro de obra pelos 4 cantos do estado de Goiás. É um governador centrado, é experiente, e ele sabe que o momento agora não é bom para ninguém levantar essa discussão de ser candidato pela 4ª vez. Eu acho que tudo na vida tem um momento certo e a experiência faz o governador proferir esse desprendimento. E é claro que isso se dará quando nós aclamarmos para que ele possa vir disputar o 4º mandato, porque ele é, sem sombra de dúvida, dentro do nosso partido, dentro da nossa base, um líder político que há, no momento certo, de receber o clamor de todos nós para pleitear aí o 4º mandato de governador, porque é um governador que tem feito um trabalho extraordinário e é inegável isso pelos resultados que Goiás apresenta. Então o senhor disse que ele vai ser candidato. Eu estou afirmando que, se depender de nós, o governador Marconi Perillo estará disputando o 4º mandato. É claro que essa discussão ela tem que ser amadurecida com todos os partidos da base aliada, especialmente com ele. Eu acho que tudo na vida você tem que ter motivação. Quando o governador coloca que está satisfeito pelo grau de comprometimento que ele tem no governo, está satisfeito pela superação que ele tem mostrado com as suas ações e com o alto índice de crescimento do Estado, o Estado que gera mais emprego, é o Estado que cresce acima da média dos outros estados brasileiros, é um Estado que consegue, com receitas próprias, fazer os investimentos na melhoria da qualidade dos asfaltos, da malha viária, recuperando e fazendo investimento em parceria com todos os prefeitos de todos os partidos. Então eu vejo que o governador ele foi coerente, foi correto de colocar que dificilmente ele será candidato, mas ele não disse que não será candidato. Esse dificilmente não depende só dele. Ele é um homem de partido, ele é um homem de grupo, ele é um líder e no momento certo o clamor é um governador que, apesar de ter sofrido tantos embates, tantas injustiça, é um governador que se mantém dentro aí de uma aceitação extremamente razoável e que, com certeza, com as suas realizações, ele há de, no momento certo, receber o clamor de todos nós. Pois é, o senhor falou aí sobre aceitação, sobre aprovação, né? O senhor se referiu naturalmente a pesquisas. Né? Pesquisas mostram que ele não está num patamar, né, que já esteve anteriormente, quer dizer, houve queda na pesquisa, na popularidade dele, na aprovação do governo dele. Assim como houve, na verdade, em relação... O senhor foi uma exceção, né?
Quer dizer, o senhor foi uma exceção lá em Anápolis, o senhor teve uma aprovação agora, através de uma pesquisa CEPES, de 78%, não é isso? 78,6%. 78,6%. Mas, no geral, quer dizer, de Dilma até, imagino, até outros prefeitos, quer dizer, a queda foi geral. Como superar isso? Administrativamente, Marconi pode recuperar a imagem política? Olha, sem sombra de dúvida. O senhor falou sobre obras, tá? Eu quero dizer Exatamente, o seguinte, através de obras, administrativamente, ele pode usar isso para recuperar a imagem política também? Isso pode acontecer? As obras das duas vertentes, tanto as obras físicas quanto as obras sociais. E o governador tem conseguido implementar ações importantes, a saúde, por exemplo, de Goiânia, a saúde que o Estado tem feito seus investimentos tem melhorado, são índices que têm melhorado. As obras que o governador prometeu em fazer está sendo construída, a malha viária do Estado está sendo toda recuperada, e isso, sem sombra de dúvida, vai ao encontro dos anseios da sociedade. Qual que é o clamor das ruas? É melhor qualidade nos serviços públicos e construir as obras que foram prometidas na campanha anterior. Tudo isso é levado em consideração. Agora, é claro que nós estamos vivendo um momento totalmente diferente no país, né? Os políticos estão mal avaliados, como você mesmo colocou. A presidente Dilma, até pouco tempo, tinha 78% de aprovação. Hoje ela caiu drasticamente nessas pesquisas. A maioria dos governadores estão enfrentando dificuldades. Os prefeitos estão enfrentando dificuldades. Agora, há tempo de recuperar isso? É preciso trabalhar e é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos trabalhando, buscando melhorar, e o governador está centrado nisso, de fazer, como ele costuma dizer, o melhor governo da vida dos goianos. E os índices vão mostrar isso, e isso será, sem sombra de dúvida, relevante no momento que o eleitor fará a reflexão para continuar com o seu governo. O que o eleitor quer? O eleitor quer um gestor que seja gerente, que resolva os problemas da sociedade. E isso é inegável que em Goiás nós temos construído isso a duras provas, mas os resultados estão aí. Prefeito Antônio Gomes, gostaria de um comentário seu sobre essa declaração de Marconi também. O senhor acredita que ele vai ser candidato à reeleição ou não? Primeiro, eu acho que ele, quando coloca essa afirmação, ele está colocando que ele realmente não está fazendo o melhor governo da sua vida e nem dos goianos. Por quê? Porque ele mesmo está questionando a possibilidade da sua reeleição, ou seja, ele está vendo problemas dentro, e todos nós goianos sabemos dos grandes problemas que ele enfrentou nesse terceiro mandato dele. Isso então, serve para o presidente Dilma também, Gomide? Isso eu vejo que é uma forma, inclusive, do governador reconhecer que 3 mandatos que ele colocou dá-lhe a condição, inclusive, de não ser candidato. Até porque ele já colocou à prova o seu trabalho e agora será julgado novamente. E eu vejo uma dificuldade muito grande do governador Marconi Perillo ser candidato à reeleição, obviamente isso é uma decisão dele, do PSDB, mas eu percebo que são 16 anos. 16 anos que dificilmente terá novas propostas. Vejo que é uma gestão que já apresentou o que tinha de apresentar e tem um grande desgaste nesse momento. E o governador sabe disso. Então, acho que a declaração que ele fala é exatamente no sentido de dizer, olha, eu reconheço, fiz o trabalho e, obviamente, deverá ter outros candidatos do PSDB ou da coligação que possam se apresentar nesse momento para representar esse projeto no estado de Goiás. Como a gente olhar por esse prisma, você também estaria dizendo que o ciclo do PT no governo federal deveria se encerrar agora, porque também o PT tem 3 mandatos, 2 com Lula e 1 com Dilma, e Dilma não está bem avaliada. Essa avaliação sua serve para o governador Marconi Perillo, serve para o presidente Dilma também? E serve para mim, né? Quer dizer, eu que sou prefeito hoje de Anápolis, estou saindo de um segundo mandato, indo para um segundo mandato, e depois de 6 meses nós estamos com a aprovação de quase 80% em Anápolis, ou seja, a população, de maneira geral, as ruas, aí há 1 mês, 2 meses atrás, demonstraram a insatisfação com aquilo que está sendo representado por ela. Ela escolheu seus candidatos a prefeito, escolheu os candidatos a vereador, a deputada, a presidente, a governador, e ela está dizendo o seguinte, olha, não dá mais para ficar esperando 4 anos para depois trocar. Eu quero decisões rápidas, eu quero uma prestação de serviço melhor. E é isso que nós estamos vendo também em Goiás. Então eu vejo que quem tem gordura, como a presidente Dilma tinha, você está com 70 e cai para 30, queimou a gordura, queimou, mas se estabilizou e pode recuperar. Agora, e quem não tinha gordura e está queimando? Essa que é a questão. Então eu vejo que são posições diferentes e que no momento agora, quem realmente tem um projeto, quem possa se fixar e possa apresentar esse projeto, sairá na frente e saberá, inclusive, qual o reflexo e como escutar as ruas. E isso é que vai fazer com que os políticos possam amanhã apresentar nomes que tenham identidade com aquilo que o povo goiano quer.
povo goiano não quer apenas nomes, o povo goiano hoje quer resultado. Por isso que eu vejo que a gestão é verdadeiramente a melhor política que o povo está precisando. Quer dizer, você precisa ter resultados. Não adianta você ser governador, presidente ou prefeito se não der resultados para a sua cidade, para o governo ou a nível de nação. Ok, o senhor fala aí sobre aceitação, e o senhor teve uma aceitação, né, diante principalmente dos números apresentados por outros políticos, uma aceitação maravilhosa, né? 78% nessa pesquisa CEPES. Mas também não custa lembrar que o senhor teve 88% dos votos, ou seja, se o senhor teve 78% agora de aprovação, significaria que 10% pelo menos das pessoas que votaram no senhor já não votariam mais. Pois é. Quer dizer, houve uma queda da votação para aprovação agora. São coisas diferentes, né? O processo eleitoral é uma disputa, onde você chama todos para fazer uma opção. Aceitação ou não, se você pegar, por exemplo, a aprovação do ruim e péssimo em Anápolis, você vai ver que deu 3,5%. A margem de erro da pesquisa era 4,5%. Se você pegar a parte de ruim e péssimo do governo do estado, você vai ver que atinge mais de 30%. Então são situações diferenciadas. Então nós podemos estar balizando situações que uma é campanha eleitoral e a outra é aprovação de gestão, que são situações onde muitas pessoas nem se posicionam, porque às vezes ele imagina que uma situação determinada que está no bairro dele, ele não gostaria nem de opinar. Na eleição não, o cidadão vai lá e define o voto, e graças a Deus nós obtivemos aí a maior votação proporcional do Brasil. E isso nos engrandece muito, por quê? Porque é uma cidade importante como Goiás, é a segunda maior cidade do PIB de Goiás, e nesse sentido o que nós queremos é o quê? É dizer que a melhor política hoje para o eleitor é uma boa gestão. Agora nós levar em consideração que essa avaliação do governador Marconi Perillo, ela tem outros vieses, não é só viés da administração. É inegável que o governador tenha feito uma boa gestão. Toda pessoa sensata que permeia o meio político e de gestão pública sabe que o governo não tem feito uma má gestão. A questão é outros vieses que o governador sofreu, não é, fortemente arquitetado pela oposição, tentando desconstruir a imagem do governador. Não é? Isso, sem sombra de dúvida, deve ser levado em consideração e quando coloca que a presidente Dilma tem 30% de aprovação, o governador Marconi Perillo também chegou perto disso, num momento conturbado. E é claro que nós acreditamos que ainda há tempo de recuperar isso, fazer uma interlocução muito mais aberta com o eleitor, com a sociedade, e não tenho dúvida nenhuma que há tempo de recuperar tanto para a presidente Dilma quanto para o governador Marconi Perillo. Tá bem, vamos para mais um intervalo e a gente já volta. Fique ligado. Estamos voltando ao nosso programa desse domingo, recebendo 2 prefeitos. Está aqui Antônio Gomide, ele que é do PT e é prefeito de Anápolis. Também está aqui Cleudes Bernardes da Costa, o Cleudes Baré, ele que é prefeito de Bom Jardim de Goiás, é do PSDB e é presidente da Associação Goiana de Municípios, a AGM. Antes de voltar a conversar com os senhores, eu quero conferir como foi o clima da volta aos trabalhos na Câmara Municipal de Goiânia. Agora há pouco a gente falou sobre a Assembleia e nesse momento a gente vai ver qual foi a expectativa dos vereadores no primeiro dia de retomada, dos trabalhos na Câmara. Veja só. Depois de um período de descanso, os vereadores voltaram ao plenário da Câmara Municipal e fizeram um balanço dos trabalhos realizados no primeiro semestre. Em relação ao plano diretor, por exemplo, eu acho que foram notícias ruins. Eu acho que a casa acabou provando projetos que, no caso, que, na minha opinião, pioraram a situação urbana da cidade. Agora, por exemplo, nós tivemos a aprovação do passe livre estudantil, que já foi uma coisa boa. Então, eu acho que isso é mesclado isso, Acho que houve momentos bons e momentos ruins. Entendo que foi um semestre bastante produtivo. Claro que todos os trabalhos, todas as matérias são muito importantes, sim. E com certeza esse primeiro semestre foi, assim, nós podemos dizer que fechamos com uma perspectiva que o segundo semestre será tão produtivo ou mais um pouco. O vereador Djalma Araújo, que perdeu a guerra contra o prefeito em relação ao plano diretor, garantiu que essa luta ainda não acabou. Essa luta não é minha, Só eu como parlamentar representando o povo, essa luta é da cidade. Precisamos continuar na luta por uma cidade sustentável. O vereador Paulo Magalhães, que não obteve sucesso no projeto para que os vereadores batessem ponto, afirmou que sua decepção não foi com a falta de apoio de seus colegas, e sim com o presidente Clécio Alves. Até trouxe um vidrinho de peroba para ele passar na cara, porque para ir fazer publicidade
com o projeto dos outros é feio. E o que ele fez foi chupar um projeto meu e está aí aparecendo no meio de comunicação, porque é o presidente da Câmara, é aliado do pessoal da Hipermarca, está aí com a televisão na mão para difamar os vereadores e querer enganar a população para ser candidato a deputado. Bem, já deu para ver, né, que o trabalho vai ser de muita polêmica na Câmara Municipal de Goiânia. Na Câmara de Anápolis, o senhor está impondo as suas vontades na Câmara, tanto quanto a gente viu que aconteceu aqui, por exemplo, com o plano diretor? Eu vejo que cada situação, né, cria realidade e você, obviamente, trabalha com ela. Na Câmara Municipal de Anápolis, nós temos 23 vereadores, eu tive a oportunidade, por 3 mandatos, estar ali dentro da Câmara, então conheço muitos vereadores, sei como são os trâmites ali dentro, então nós não temos aí tanta dificuldade, mas temos feito debates importantes, já fizemos ali, reafirmamos a questão do plano diretor, fizemos aprovações importantes de projetos, inclusive a questão orçamentária, para definirmos ações importantes para a cidade, mas temos tido um bom diálogo, inclusive com a oposição, quanto o PSDB, o pessoal realmente que tem tido lá dentro um debate, respeitamos o debate, mas obviamente também queremos, dentro daqueles projetos que nós estamos colocando, que eles sejam vitoriosos e usamos aí desse debate para que a gente possa avançar naquilo que nós podemos fazer de melhor para a cidade. O senhor falou de diálogo, né? Coisa que a gente vê que não está acontecendo aqui, principalmente entre o próprio PT, dentro do próprio PT. Djalma Araújo, vereador, né? Tendo problemas com o partido, inclusive foi proibido de participar de votações, de decisões do partido, e também, né, tendo um problema sério com o prefeito Paulo Garcia. Como é que o senhor vê isso dentro do seu partido? Eu vejo com naturalidade em função da Câmara de Vereadores e Poder Executivo. São poderes diferentes, se nós temos debate, significa que tem crescimento. Agora, uma vez que são do mesmo partido, poderiam estar definidos dentro do partido. Tá? Se não está tendo esse tipo de diálogo, isso é prejudicial para a própria imagem do partido. Mas a discussão, o debate do Poder Legislativo com o Poder Executivo, isso em todas as casas irá acontecer e é assim mesmo que deve acontecer. E é o que não está acontecendo, né? Eu digo isso pela cobertura diária que a gente faz dos trabalhos na Câmara Municipal de Goiânia. E o senhor mesmo que à distância deve estar observando que isso, né, tá criando uma confusão danada aqui, né? A base do prefeito, né, contra a oposição e principalmente contra próprios petistas, né? Lembrando que Felisberto Tavares, também, que é outro integrante do PT, tem votado sistematicamente contra o próprio governo, assim como Tairone de Martino, que era assessor de Paulo Garcia, também em várias votações, né, ele se manifestou contrário às pretensões do Paço Municipal. Mas esse é assunto para outro programa, para outro debate. Eu gostaria ainda, para a gente já caminhar para o encerramento, estamos no final do terceiro bloco, caminhando para o final do terceiro bloco, gostaria de saber ainda, prefeito Antônio Gomide, no começo do programa eu falei sobre os obstáculos que o senhor naturalmente terá que transpor para cumprir a sua pretensão, se é que realmente o senhor tem a pretensão de ser candidato ao governo do Estado em 2014. E um desses obstáculos passa pelo PMDB, passa por Iris Rezende, e aí eu menciono mais uma vez Luiz Soyer, 3 vezes presidente estadual do partido, do PMDB, que esteve no programa semana passada e que disse que a insatisfação que teria de Iris Rezende com a escolha do seu nome se daria em função até da falta de empenho do próprio PT em especial, mas do senhor particularmente na última eleição para o governo do Estado em 2010, quando lá Marconi Perillo ganhou de Iris Rezende. Ele acha que o senhor não se empenhou na campanha dele. Isso é verdade? Primeiro, isso não é verdade, né? É importante ressaltar e quero aqui reafirmar. O PMDB é aliado do PT para construirmos um projeto para 2014. Mesmo com ações e, às vezes, depoimentos divergentes, as direções estão muito unidas e pensando nesse projeto para ser vitorioso. E queremos ampliar essa aliança. Então, é importante ressaltar isso. Agora, com relação à forma e como fizemos a campanha em 2010... quem deveria estar falando isso, precisa perguntar realmente o governador, o ex-governador, Iris Rezende. Com certeza ele sabe tudo o que nós fizemos, sabe o esforço que nós fizemos e sabe também por que ali não se obteve os votos que ele imaginaria que poderia estar obtendo ali na cidade de Anápolis. Então eu tenho certeza que essa avaliação por parte do candidato naquela época, com certeza não é essa mesma avaliação referente ao que você disse aí desse militante. Não foi eu que disse, quem disse foi Luiz Soyer. Pois é, desse militante do Luiz Soyer, que como você colocou aqui. Com certeza o ex-governador Iris Rezende sabe com detalhes o porquê realmente que não obteve o resultado que ele achava que deveria obter lá dentro da cidade. Foi o quê? Uma fragilidade dele? Não, o PMDB, ele não apoiava o governador Iris Rezende, né? À medida que o PMDB, que até então estava com a presidência, o Adhemar Santilo e a sua esposa,
saiu candidato a deputado estadual e perdeu já no primeiro turno, como a eleição foi em 2 turnos, a decisão já no primeiro turno e não a eleição da ex-deputada Onaide Santilo, ele realmente deixou o PMDB e simplesmente afastou totalmente da campanha. Ou seja, o próprio PMDB dentro de Anápolis estava rachado e ainda se fez maior ainda dentro da própria eleição. Então, os procedimentos e o resultado da eleição foi dentro daquilo que foi realmente trabalhado. E se houve cisão, não foi pelo PT em apoiar o PMDB naquele momento, foi uma cisão dentro do próprio PMDB. Mas o senhor apoiou a candidatura? O que é que o senhor fez para a eleição de Íris lá? Tudo o que a coligação pediu para que nós pudéssemos fazer. Primeiro, nós colocamos à disposição no sentido de nos empenharmos para que o projeto que estava sendo colocado em 2010 realmente fosse um projeto vitorioso. Mas entendo que apenas a coligação PT e PMDB não foi o suficiente para que a gente obtivesse o resultado que nós gostaríamos. Tanto que, quando chegou no segundo turno, nós não conseguimos aí capitalizar os votos que seriam daquela oposição junto ao Vanderlan, que seria a terceira via. Então, eu vejo que foi uma estratégia. Perdeu-se essa coligação por menos de 3% dos votos. Ou seja, uma fatalidade e, obviamente, uma decisão da população naquele momento em optar por um projeto. Então, não foi em função da eficiência ou não eficiência, foi em função realmente de um resultado que daquilo que foi apresentado e daquilo que nós estamos hoje pensando para 2014, nós estamos avaliando que se nós tivermos com a nossa base de sustentação, que é hoje da presidente Dilma, em Goiás, nós estaremos saindo vitoriosos. Isso foi superado, o senhor diria, com Íris? Totalmente superado. Ele reconhece isso, já me visitou e disse com todas as letras e sabe muito bem por que realmente ele teve aquela votação na cidade de Anápolis. O senhor falou mais uma vez sobre o Vanderlan. Como é que o senhor espera, como é que os senhores esperam trabalhar a questão de construir uma base maior de apoio? A cúpula nacional do PT já deixou claro que quer aqui em Goiás a repetição da composição lá de Brasília, o que vai ser impossível, porque alguns partidos, como o PP, por exemplo, já estão na base do Marconi. PTB, bem rapidamente, vamos fazer um ping-pong? PTB, de Jovair Arantes. O senhor conversou com o Jovair dias atrás. Falaram sobre alguma coisa de aliança? Sim, falamos de aliança. E uma coisa é se o candidato for Marconi Perillo, e outra coisa é se não for candidato Marconi Perillo. Então, qual é a posição dele? Não, se for candidato Marconi Perillo, ele vai estar junto à base. Se não for candidato Marconi Perillo, ele pode estar junto a outra situação. Ou seja, nós podemos trabalhar conforme os cenários. Quem está trabalhando hoje não são os eleitores, quem está trabalhando hoje são os partidos políticos. Então eu vejo que toda nuance que hoje aparece para 2014, ela vai ter um crescente à medida que esses nomes vão aparecendo e vão se definindo. Os senhores querem atrair Vanderlan? É isso para a base? Não, o Vanderlan faz parte do PSB que dá a sustentação à presidente Dilma. Sim, então, lá em Brasília, mas eu digo aqui em Goiás. Sim, o PSB precisa estar conosco nessa aliança. Isso para que a gente possa ser vitorioso. A terceira via? Como é que ficaria Caiado? Não, nós queremos disputar aquilo como nós estamos disputando, ou seja, nós não temos dúvida que o PSB e o PDT são extremamente importantes nessa base que nós estamos criando para 2014. Pois é, isso inviabiliza a terceira via? Não, aí vai ser a decisão deles. Nós estamos buscando aquilo que é melhor para esse projeto que nós queremos para o estado de Goiás. Então, nós estamos trabalhando para isso. Se isso vai inviabilizar ou não, ou se vai ter outra terceira via com outros partidos, isso nós não podemos fazer esse exercício de futurologia. Mas o que nós queremos é trabalhar com os partidos que até então estão na terceira via, como o PSB e o PDT, para que eles possam estar conosco em 2014. Cleudes Paré, quero ouvi-lo também sobre a terceira via, enfim, sobre essa aliança também em torno do candidato do seu partido. Então, a terceira via ainda não se manifestou, tá? O Ronaldo Caiado e o Vanderlan aí tentando construir, dizendo também, envolvendo aí o PDT de Flávio Moraes, trabalhando na construção de uma terceira via. O Júnior Friboi, que se apresentava com a terceira via, aliou-se ao PMDB. Essa decisão, essa conversação do PTB de Jovair com o Gomide é uma novidade agora apresentada pelo Gomide, inclusive para nós e também para os telespectadores que estão nos ouvindo. O que eu vejo é que o cenário está muito confuso, o PT e o PMDB não se entendem, há correntes divergentes dentro da oposição e Vanderlan Cardoso tem se posicionado como sendo a terceira via. Esteve sempre criticando as ações do PMDB quando governo e esteve sempre criticando o governador Marconi Perillo e se apresentava como novo. Então eu vejo que aqueles que se apresentavam como alternativa, como terceira via, como novo, já não se apresenta mais com essa alternativa, uma vez que ficam mostrando essas nuances. Ora
nós vamos ser a terceira via. A hora pode construir um projeto. É claro que agora é um projeto de conversação, assim como nós da base também vamos estar buscando essa conversação para que a gente possa agregar o maior número de partidos e de forças políticas, a fim de que nós possamos construir aí mais 4 anos de um governo que está dando certo, que nós acreditamos que esteja dando certo, independe de avaliação ou não neste momento, é um momento que quase todos os políticos colocam-se dentro de quase com a mesma avaliação a nível nacional, e não é diferente aqui no Estado. Então nós estamos trabalhando, e eu não tenho dúvida nenhuma de que nós hoje já temos essas definições, embora o governador Marconi Perillo ele se coloca como quase impossível para disputar a eleição, nós temos a convicção de que nós teremos o nosso candidato competitivo nas próximas eleições. Cleudes Bernardes da Costa, né? O Cleudes Baré, que é prefeito de Bom Jardim de Goiás, era do PSDB e é também presidente da Associação Goiana de Municípios. Foi um prazer recebê-lo, obrigado por ter vindo. Boa noite. Olha, eu que agradeço, o prazer é todo meu, estou à disposição, uma honraria participar do seu programa, um programa inteligente, debate aberto. Boa noite a todos os telespectadores e coloco à disposição sempre. Tá bem, obrigado também ao prefeito de Anápolis, Antônio Gomide, que é do PT. Foi um prazer receber o prefeito, mais uma vez. Obrigado. Obrigado pelo convite, né, por estar aqui à noite, cumprimentando aí o Cleudes Baré. Eu acho que é importante você estar colocando no dia a dia aquilo que está acontecendo na política de Goiás e a gente poder estar influenciando. Eu não tenho dúvida que Goiás precisa de mudanças na saúde, na educação, na saúde pública, fazendo com que a segurança seja realmente uma maneira nova de se implementar. E você que abrindo esse debate nos dá a oportunidade de colocar as propostas e poder também fazer o pensamento daquilo que os partidos estão colocando nos seus projetos. Mas agradeço aqui e desejo aí uma boa noite a todos os nossos telespectadores. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. E a você, telespectador, nosso agradecimento também pela companhia. Um excelente final de noite de domingo e até a próxima semana. Tchau.